Conta um Conto apresenta, de Frederick George Lowry, A Tumba de Sara. Narração, Marcelo Fávaro. Meu pai era dono de uma famosa firma de restauro e ornamentação de igrejas, cerca de 60 anos atrás. Ele devotava um ávido interesse pelo seu trabalho e estudou de modo especial as velhas lendas e histórias das famílias que teve a oportunidade de observar. Era por necessidade bastante versado em leituras e muito bem informado sobre todas as questões concernentes ao folclore e principalmente às lendas medievais. E como mantinha um cuidadoso registro de todos os casos investigados, os manuscritos que ele deixou após sua morte são especialmente interessantes. Selecionei dentre eles o seguinte, por ser o que descreve uma de suas experiências mais bizarras e extraordinárias. E ao apresentá-lo ao público, creio ser supérfluo excusar-me por seu caráter sobrenatural. Diário de meu pai, 1841, 17 de junho. Recebi uma comissão do meu velho amigo Peter Grant para ampliar e restaurar o santuário de sua igreja em Hagerstown, nos confins do Condado Oeste. 5 de julho. Chegada a Hagerstown com meu assistente Somers. Viagem longa e cansativa. 7 de julho. Assumi o trabalho em boas condições. A velha igreja é de particular interesse para o antiquário e será um desafio para mim restaurá-la, alterando o mínimo possível o projeto original. Entretanto, há uma enorme tumba que precisa ser deslocada, ao menos 3 metros para o sul. E curiosamente, de algum modo, lê-se acima dela uma inscrição proibitiva, em latim. E eu lamentei profundamente que esta tumba em particular tivesse de ser movida. Ela se encontra em meio aos túmulos dos Canyons, uma antiga família que já se extinguiu nessa região há séculos. Eis o que diz na inscrição. Sara, 1631. Pelo bem dos mortos e benefício dos vivos, conservai intocada esta sepultura, e não perturbai seu ocupante até a vinda de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 8 de julho. Pedi a Grant que me aconselhasse sobre a tumba de Sara. Estamos ambos bastante relutantes em perturbá-la, mas seu piso cedeu de tal modo abaixo dela que a segurança de toda a igreja está em risco e, portanto, não temos escolha. Não obstante, o trabalho será feito com tanta reverência quanto possível e sob a nossa própria supervisão. Grant contou-me a lenda que corre na vizinhança de que essa é a tumba do último Canyon, a perversa condessa Sara, assassinada em 1631. Ela vivia completamente sozinha no velho castelo, cujas ruínas ainda se encontram a 3 milhas daqui, na estrada para Bristol. Sua reputação era péssima, mesmo naquela época. Ela era uma feiticeira, ou mulher-lobo, e sua única companhia na solidão era um espírito maléfico, sob a forma de um enorme lobo asiático. A criatura tinha fama de se apoderar de crianças e, na ausência delas, de ovelhas e animais de pequeno porte, e levá-las até o castelo, onde a condessa costumava sugar-lhes o sangue. Era comum entre o povo a alegação de que ela jamais poderia ser morta, o que, no entanto, provou-se uma falácia, já que ela foi estrangulada um dia por uma camponesa enlouquecida que havia perdido suas 2 crianças e afirmado que ambas foram levadas pelo espírito,
o espírito maléfico da condessa. Esta é uma história deveras interessante, pois indica uma superstição local muito semelhante àquela do vampiro, corrente na Europa eslava e húngara. A tumba foi construída em mármore negro, encimada por uma enorme laje do mesmo material. Sob a laje se encontra um magnífico conjunto de figuras. Uma bela e jovem mulher está reclinada sobre um divã. Em volta do pescoço há um pedaço de corda, cuja extremidade ela segura em uma das mãos. Ao lado dela, vê-se um enorme cão com as presas à mostra e a língua de fora. É cruel a face da figura reclinada. Os cantos da boca estão repuxados de modo estranho, exibindo a ponta afiada dos caninos. O conjunto, apesar de magnificamente executado, suscita a sensação mais desagradável possível. Para deslocarmos a tumba, teremos de fazê-lo em 2 etapas. Primeiro a laje que a recobre, e depois a tumba propriamente dita. Decidimos remover a laje amanhã. 9 de julho, 6 da tarde. Um dia muito estranho. Ao meio-dia tudo já se encontrava pronto para a remoção do bloco de pedra. E após a refeição dos ajudantes, começamos a preparar as alavancas e as roldanas. A laje foi erguida com facilidade, embora estivesse bem encaixada e protegida por uma espécie de argamassa, ou massa de vidraceiro, que deve ter mantido o interior da tumba perfeitamente hermético. Nenhum de nós estava preparado para a emanação fétida e completamente bolorenta que escapou quando removemos a laje. E o conteúdo? Bem, o conteúdo gradualmente se tornou visível, era ainda mais alarmante. Jazia ali o corpo, completamente vestido de uma mulher, ressequido e murcho, de uma palidez horripilante, como se tivesse morrido de inanição. Em volta do seu pescoço estava uma corda frouxa, e a julgar pelas cicatrizes ainda visíveis, a história de que ela havia sido estrangulada era mesmo verdade. A parte mais horrenda, no entanto, era o extraordinário estado de conservação do corpo. À exceção do aspecto de inanição, dizia que a vida acabara de se extinguir. A pele estava macia e branca, e os olhos bem abertos pareciam observar-nos com um entendimento temeroso estampado neles. O próprio corpo jazia na moldura da tumba, sem qualquer pretensão de caixão ou abrigo. E durante vários instantes, ficamos olhando para ele, fixamente, com assombro, é claro, e muita curiosidade. E então a cena se tornou demasiado grotesca para os meus ajudantes, que nos imploraram para recolocarmos a tumba, a laje da tumba, de volta em seu lugar. Isso, é claro, não podíamos fazer, mas pedi aos carpinteiros que se pusessem de imediato a fazer uma cobertura temporária, enquanto movíamos a tumba para a nova posição. Esse é um trabalho longo, que levará pelo menos mais 2 ou 3 dias. 9 de julho, 9 da noite. Assim que o sol se pôs, fomos surpreendidos pelos uivos, ao que parecia de todos os cães do vilarejo. Isso durou 10 ou 15 minutos e então parou, de modo tão repentino como havia começado. Tudo isso somado a um estranho nevoeiro que se formou em torno da igreja, fez com que eu me sentisse bastante preocupado com a tumba de Sara. Segundo as tradições mais autorizadas dos países assombrados por vampiros, acredita-se que a inquietação dos cães e lobos ao pôr do sol indica a presença de um desses demônios. E a névoa é sempre considerada um claro sinal disso.
O vampiro tem o poder de produzi-la a qualquer momento, com o propósito de encobrir seus movimentos próximo ao esconderijo. Eu não me atrevo a mencionar ou mesmo insinuar meus temores ao vigário, pois ele é, como seria de se esperar, um rematado incrédulo em muitas coisas que são, e sei disso por experiência própria, não apenas possíveis, mas até mesmo prováveis. Eu devo lidar com isso sozinho a princípio, e obter a ajuda dele sem que ele saiba como irá me ajudar. Agora devo ficar a postos e observar pelo menos até meia-noite. 10 da noite, como eu temia, e em parte já esperava. Logo antes das 10, um uivo medonho irrompeu novamente. Teve início mais distintamente com um gemido particularmente horripilante nos arredores do cemitério da igreja. O coro durou apenas alguns minutos, mas, no entanto, bem, ao final dele, eu vi um enorme vulto negro, como um cão de grande porte, surgir em meio à névoa e trotar em passos ligeiros em direção ao campo aberto. Assumindo ser isso o que eu temia, devo vê-lo retornar logo após a meia-noite. 00:30. Eu estava certo. Pouco antes de soar a meia-noite, vi a fera retornar. Ela se deteve no local onde a névoa parecia se formar e, alçando a cabeça, emitiu aquele gemido particularmente medonho e prolongado que eu havia notado pouco antes dos uivos na noite anterior. Amanhã devo contar ao vigário o que vi, e se, como espero, ouvirmos o que o redil de algum vizinho foi atacado, eu o levarei para que ele observe comigo esse saqueador notívago. Também examinarei a tumba de Sara em busca de algo que ele possa notar sem qualquer intervenção de minha parte. 10 de julho. Esta manhã deparei-me com os assistentes, bastante perturbados com o uivo dos cães. Não gostamos de nada disso, senhor. Um deles me disse. Havia algo perverso à solta ontem à noite. Eles ficaram ainda mais perturbados quando correu a notícia de que um enorme cão atacou um rebanho de ovelhas, dispersando-as e deixando 3 delas mortas no campo, com a garganta dilacerada. Quando contei ao vigário o que tinha visto e o que se dizia no vilarejo, ele imediatamente decidiu que precisávamos tentar agarrar ou pelo menos identificar a fera que eu vira. Com certeza, ele disse, é algum cão trazido recentemente para as redondezas, pois não tenho ciência de nenhum animal nem de perto e tão grande como o que você descreveu, embora o seu tamanho se deva a uma impressão ilusória criada pelo luar. Esta tarde pedi ao vigário que me auxiliasse na remoção da cobertura temporária da tumba, alegando como justificativa o meu desejo de obter uma amostra da curiosa argamassa com a qual ela fora selada. Ele consentiu depois de fazer algumas objeções, e levantamos a laje. Se em minha visão com que nos deparamos me abalou, em Grant produziu nada menos que um efeito estarrecedor. Meu Deus! Ele exclamou. A mulher está viva! E assim nos pareceu por alguns instantes. O cadáver perdera boa parte do seu aspecto famélico e tinha uma aparência horrenda de vitalidade e frescor. Ainda estava enrugada e retraída, mas os lábios eram firmes e traziam aquele vermelho vivo que denotava saúde. Os olhos estavam ainda mais aterradores do que nunca, se é que isso fosse possível, apesar de imóveis e perscrutadores. No canto da boca, notei o que parecia ser uma espuma de tom levemente escuro, mas não fiz naquele momento nenhuma menção a isto.
Pegue a sua amostra, Harry, disse Grant ofegante, e vamos fechar a tumba novamente. E que Deus nos ajude. Mesmo sendo religioso, a face de um defunto como esse me amedronta. Também eu não faria qualquer objeção em ocultar novamente essa face horrível, mas obtive um fragmento da argamassa e avancei um pouco rumo à solução desse mistério. Esta tarde a tumba foi deslocada alguns metros rumo à nova direção, mas ainda levará 2 ou 3 dias até que tudo esteja pronto para colocarmos a laje de volta em seu lugar. 10h15 da noite. De novo, os mesmos uivos quando o sol se pôs, a mesma névoa a envolver a igreja, e às 10 horas, a mesma fera a deslizar silenciosamente rumo ao campo aberto. Eu tenho de pedir ajuda ao vigário e observar o seu retorno, mas precisaremos tomar algumas precauções porque, se as coisas forem mesmo como eu imagino que sejam, as nossas vidas estarão por um fio. Estarão apenas por um fio quando nos aventurarmos noite adentro para emboscar o vampiro. Por que não admiti-lo de uma vez? O vampiro. Pois não me resta dúvida de que a fera que tenho visto seja o vampiro. Daquela coisa malévola na tumba. Não adquiriu ainda plena força, graças a Deus, após um jejum de quase 2 séculos, já que até o momento aparentemente só consegue agarrar suas presas sob a forma de um lobo. Mas dentro de 1 ou 2 dias, de posse de seus plenos poderes, a pavorosa mulher, renovada e bela, estará apta a deixar o seu refúgio. E então não será mais uma ovelha apenas que saciará seu repugnante desejo por sangue, mas vítimas que lhe concederão seu sangue vital sem um murmúrio sequer ao seu toque sedutor. Vítimas que, mortas pelo seu abraço obsceno, terão de se transformar, por sua vez, em vampiros e predarão outros, e por assim vai. Por sorte, meu conhecimento é minha salvaguarda, pois este fragmento de argamassa que recuperei hoje da tumba contém um pouco da hóstia consagrada, e aquele que a possui, e nela acredita com firmeza e humildade, pode atravessar com segurança um calvário como esse a que pretendo submeter a mim e ao vigário hoje à noite. 00:30. A nossa aventura está terminada por enquanto, e retornamos em segurança. Após escrever esta última entrada no meu diário, fui ao encontro de Grant e lhe disse que o saqueador estava à solta novamente, em busca de mais presas. Mas Grant, eu disse, antes de começarmos esta noite, eu insisto que me deixe conduzir esse assunto à minha maneira. Você tem que prometer seguir minhas ordens sem questioná-las. Após algumas objeções e ressalvas completamente desculpáveis de sua parte, com relação à seriedade com que eu encarava o que ele denominou de uma simples caçada, ele me deu a sua palavra. Eu lhe disse então que ficaríamos de tocaia hoje à noite e tentaríamos seguir a fera misteriosa, mas sem interferir de modo algum. Creio, a despeito de seus gracejos, que o impressionei com o fato de que, no final das contas, poderia haver boas razões para as minhas precauções. Mal havia soado 11 horas, quando adentramos a noite tranquila. Nosso primeiro movimento foi tentar penetrar o denso nevoeiro que envolvia a igreja, mas havia algo tão gélido pairando sobre ele, e um odor tênue tão repulsivo e abominável, que foi uma dura provação tanto para os nossos nervos quanto para os nossos estômagos. Assim, em vez de cruzá-lo, nos posicionamos à sombra de um teixo que oferecia uma boa vista para o portão do cemitério da igreja. À meia-noite, os uivos recomeçaram, e dentro de poucos minutos
vimos um enorme vulto cinzento, com os olhos verdes e brilhantes como lamparinas, tropegar rapidamente pelo caminho à nossa frente. O vigário deu um passo à frente, mas segurei o seu braço com força e sussurrei-lhe ao ouvido: lembre-se! Então ambos permanecemos imóveis e observamos enquanto a enorme fera se afastava a passos ligeiros. Era bem real, pois podíamos distinguir o som de suas unhas contra o piso de pedra. Passou a alguns metros de nós, e não aparentava ser nada mais, nada menos do que um enorme lobo cinza, esguio e macilento, com a pelagem eriçada e uma baba a escorrer-lhe pela mandíbula. Deteu-se onde a névoa começava e se voltou. Era verdadeiramente uma visão horrenda, capaz de gelar o sangue de qualquer um. Os olhos flamejavam como fogo, e ele rosnava. Seu lábio superior retesado deixava à mostra os enormes caninos, e em torno da boca pendia uma espuma de uma coloração escura. Alçou a cabeça e emitiu seu longo e plangente uivo, logo secundado ao longe pelos cães do vilarejo. Passados alguns instantes, virou-se e desapareceu em meio à parte mais densa do nevoeiro. Logo depois, a atmosfera começou a clarear, e dentro de 10 minutos todo o nevoeiro já havia se desfeito. Os cães do vilarejo silenciaram, e a noite parecia ter retomado seu aspecto normal. Examinamos do local onde a fera havia se detido, e distinguimos claramente sobre o piso manchas escuras de espuma e saliva. Muito bem, vigário, eu disse. Você terá de admitir agora, em vista das coisas testemunhadas hoje, levando em consideração a lenda, a mulher na tumba, a névoa, o uivo dos cães e, por último, mas não menos importante, a misteriosa fera que você viu de tão perto, que há algo anormal nisso tudo. Você vai confiar em mim, sem reservas, e vai me ajudar, não importa o que eu faça. Primeiramente, a nos certificarmos da causa, e depois a tomar os passos necessários para pôr um fim nesse pesadelo. Posso contar contigo? Vi que a estranha influência da noite era forte sobre ele e quis imprimi-la em seu espírito tanto quanto possível. A necessidade, ele retrucou, faz a lei. E em face do que vi, sou levado a crer que forças profanas estão em ação. Mas como elas podem agir nos recintos sagrados de uma igreja? Não seria melhor invocar ao próprio céu que nos ajude? Grant, disse eu com solenidade. Precisamos fazê-lo cada qual à sua maneira. Deus ajuda aquele que ajuda a si próprio. E por meio de sua ajuda e à luz do meu conhecimento, devemos travar esta batalha por ele e por aquela pobre alma perdida. Retornamos então aos nossos quartos na reitoria e sentei-me para escrever essa entrada no meu diário, enquanto ela estava fresca em minha memória. 11 de julho. Mais uma vez, encontramos os ajudantes bastante agitados e perturbados com o estranho cão que foi visto à noite por várias pessoas que saíram à sua caça. O fazendeiro Stockman, que estava vigiando suas ovelhas, o mesmo rebanho que fora atacado na noite anterior, surpreendeu-se sobre a carcaça ainda fresca de um dos seus animais e tentou espantá-lo. Mas o tamanho e ferocidade da besta o alarmaram de tal modo que ele bateu em retirada em busca de uma arma. E quando voltou, o animal já tinha ido embora. Mas ele se deparou com mais 3 ovelhas do seu rebanho, mortas e dilaceradas. A tumba de Sarah foi movida hoje para sua nova posição. Mas foi um trabalho longo e extenuante, e não houve tempo de cobri-la com a laje. Isso me contentou, pois, à prosaica luz do dia, o vigário quase duvidou dos eventos dessa noite.
e está inclinado a pensar que tudo foi exagerado e distorcido pela nossa imaginação. Entretanto, como não me seria possível prosseguir sem o auxílio em minha guerra de extermínio contra essa abominação, e como não há mais ninguém em que eu possa confiar, supliquei a ele que desse mais uma noite para convencê-lo de que não se trata de ilusão, mas de uma verdade horrenda e espantosa, contra a qual devíamos travar e ganhar uma batalha, para o nosso próprio bem, assim como para o bem de todos os que viviam naquelas redondezas. Confie em mim, vigário, eu disse, apenas por essa noite, apenas mais uma noite, vamos tomar as precauções que os meus estudos a respeito da matéria me apontam como os mais acertados. Hoje à noite, eu e você faremos a vigília na igreja e eu estou certo de que amanhã você estará convencido como eu e igualmente preparado para tomar esses terríveis passos, que creio serem os mais apropriados. Mas eu devo adverti-lo de que poderemos nos separar com uma alteração no cadáver mais alarmante do que a testemunhamos ontem. Minhas palavras se tornaram realidade, pois ao levantarmos novamente a cobertura improvisada de madeira, emanou de lá a fedentina repulsiva de um matadouro, que fez com que nos sentíssemos verdadeiramente nauseados. Jazia ali o vampiro. Mas quão mudado estava aquele corpo que até 2 dias atrás, quando o vimos pela primeira vez, tinha um aspecto ressequido e encarquilhado. As rugas e vincos haviam quase desaparecido. A pele estava firme e corada. Os lábios rubros se arreganhavam de modo horrível ao longo dos dentes pontiagudos, e uma visível mancha de sangue escorria-lhe por um dos cantos da boca. Cerramos nossos dentes e empedernimos nossos corações. Recolocamos a tampa e guardamos os utensílios que havíamos trazido em algum lugar a salvo na sacristia. Ainda assim, Grant não estava convencido de que havia um perigo real e premente oculto naquela tumba apavorante, e levantou sérias objeções a qualquer profanação perceptível do corpo, sem provas adicionais. Provas que ele teria hoje à noite. Queira Deus que eu não esteja exigindo demais de mim mesmo. Se houver alguma verdade nas antigas lendas, não será difícil destruir o vampiro agora, mas Grant não o permitiria. Espero que tudo corra bem nos trabalhos de hoje à noite, mas é grande o perigo dessa espera. 6 da tarde. Deixei tudo preparado. Facas afiadas, uma estaca, alho fresco e rosa canina silvestre. Todos esses utensílios foram levados à sacristia, onde os escondemos, para deles dispor quando a nossa solene vigília tiver início. Se um de nós ou ambos morrermos sem ter cumprido nossa pavorosa tarefa, que aqueles que lerem o meu relato se certifiquem do que é preciso ser feito. Eu lhes deixo esta solene incumbência: que o coração do vampiro seja atravessado por uma estaca, e que se cumpram as exéquias sobre o pobre barro, finalmente libertado de seu destino, e possa assim o vampiro cessar, a sua existência e sua alma repousar em paz. 12 de julho. Está tudo terminado. Após a mais terrível noite de vigília e horrores, ao menos um vampiro não perturbará o mundo. Mas quão gratos devemos ser à divina providência que esta tumba não tenha sido perturbada por alguém sem o conhecimento necessário para lidar com o assombroso ocupante. Escrevo isso sem qualquer sentimento de autocomplacência, mas tão somente com enorme gratidão pelos anos de estudo que devotei a esse assunto. E agora o meu relato. Ontem, logo antes do pôr do sol, eu e o vigário nos trancamos na igreja e assumimos nosso posto junto ao púlpito. Era um daqueles púlpitos
ainda encontrados em algumas igrejas que se comunicam com a sacristia, situado a uma boa altura no arco projetado sobre a parede. Isso nos dava uma sensação de segurança que sentíamos precisar, uma boa visão do interior e o acesso direto aos utensílios que havíamos ocultado na sacristia. O sol se pôs, o crepúsculo se intensificou e a luz começou a sumir aos poucos. Até aquele instante, não havia sinal de nevoeiro nem dos uivos. Às 9 horas, a lua despontou no céu e sua luz pálida inundou gradualmente as naves laterias da igreja e ainda assim nenhum sinal da tumba de Sara. O vigário me perguntou várias vezes o que ele deveria esperar, mas eu estava determinado a não permitir que quaisquer palavras ou pensamentos meus o influenciassem. Ele deveria se convencer por si próprio. Às 10h30, já estávamos nos sentindo bastante cansados e comecei a pensar que, no final das contas, não veríamos nada esta noite. No entanto, logo depois das 11, percebemos uma névoa rarefeita que começou a emanar da tumba de Sara. Ela parecia cintilar e brilhar à medida que se elevava, tomando a forma de volutas espiraladas. Eu não disse nada, mas o vigário agarrou-me o braço com firmeza e sussurrou-me numa voz entrecortada: "Meu Deus, ela está tomando forma!" De fato, em poucos instantes, vimos levantar-se ereta da tumba a pavorosa figura da condessa Sara. Parecia magra e desfigurada em sua imobilidade, e sua face estava lívida como a morte, mas os lábios rubros aparentavam um talho horrível nas bochechas pálidas, e seus olhos brilhavam como brasas em meio à penumbra da igreja. Era algo assombroso presenciar aquela cena enquanto caminhava. Ela caminhava a passos vacilantes pelas naves da igreja, cambaleando, como se estivesse debilitada e exaurida. Isto era talvez natural, já que seu corpo deve ter se ressentido bastante do longo confinamento, a despeito das forças ímpias que a mantinham de pé. Observamos ela se dirigir à porta e imaginamos o que aconteceria a seguir, mas isso não lhe representou qualquer dificuldade. Ela simplesmente a atravessou e desapareceu. "E agora, Grant?" eu disse. "Você está convencido?" "Sim," ele replicou. "Não há como negar. Eu deixo tudo em suas mãos e vou seguir as suas palavras à risca, desde que você me instrua como livrar minha paróquia desse indescritível horror." "Eu o farei, com a ajuda de Deus. Mas você ainda não está plenamente convencido e temos à nossa frente um trabalho terrível, do qual teremos de nos responsabilizar no futuro, antes de deixar essa igreja pela manhã. E agora, mãos à obra, pois nesse estado de debilidade em que o vampiro se encontra, ele não vai muito longe. Ele poderá retornar a qualquer momento e não pode nos pegar de surpresa e despreparados." Descemos do púlpito e, pegando a rosa canina e o alho da sacristia, nos dirigimos à tumba. Cheguei na frente e, ao remover a cobertura de madeira, eu bradei: "Veja, está vazia, não havia nada lá." Nada, exceto a marca impressa pelo corpo sobre o bolor úmido que recobria o fundo da tumba. Tomei as flores e a dispus em um círculo, em volta da tumba, pois reza a lenda que nenhum vampiro passará sobre essas florescências se puder evitá-las. E então, a cerca de 3 metros de distância, desenhei um círculo no chão de pedra, longo o suficiente para eu e o vigário ficarmos dentro dele, e depositamos ali também os utensílios que eu havia trazido da igreja. Agora, eu disse, a partir desse círculo, que nada profano pode cruzar, você verá o vampiro cara a cara, e o verá temeroso de cruzar aquele outro círculo de alho e rosa canina para retornar ao seu refúgio profano.
Mas não saia sobre hipótese nenhuma deste lugar sagrado onde você se encontra, pois o vampiro conta com uma força temível, como a de uma serpente. Pode atrair sua vítima, que de boa vontade é arrastada para sua própria destruição. Então, como meu trabalho estava concluído, chamei o vigário e adentramos o círculo sagrado para aguardar o retorno do vampiro. Não foi longa a nossa espera. Logo, o odor pantanoso e úmido percorreu a igreja, causando-no calafrios. E então, pelas naves da igreja, a passos silenciosos, vi aquilo que estávamos vigiando. Ouvi o vigário dizer uma prece, e o segurei com firmeza pelo braço, pois ele tremia violentamente. Muito antes de divisarmos suas formas, vimos os olhos brilhantes e a boca rubra e sensual. Ela se dirigia diretamente para a tumba, mas se deteve assim que notou as flores. Deu a volta no sarcófago, procurando um lugar por onde pudesse entrar, e nesse interim nos avistou. Um espasmo de ódio e fúria diabólicos atravessou-lhe o semblante, mas logo se desfez, e um sorriso terno, ainda mais demoníaco, tomou o seu lugar. Ela estendeu os braços em nossa direção. Observamos então em torno de sua boca uma espuma sangrenta, e atrás de seus lábios vislumbramos os longos dentes pontiagudos. Ela falou com uma voz melíflua e suave, uma voz carregada de encanto, que nos afetou de um modo muito estranho, e em particular ao vigário. Eu desejava testar os poderes do vampiro tanto quanto possível, sem colocar as nossas vidas em risco. E sua voz produzia um efeito soporífero, ao qual eu consegui resistir com razoável facilidade, mas que pareceu lançar o vigário numa espécie de transe. E mais do que isso, parecia atraí-lo em sua direção, apesar de seus esforços contrários. "Venha", ela disse. "Venha. Eu lhe darei paz e repouso. Paz e repouso." Ela avançou alguns passos em nossa direção, mas não muito, pois notei que o círculo sagrado a mantinha recuada como um braço de ferro. Meu companheiro parecia desmoralizado e enfeitiçado. Tentou dar um passo à frente e, como eu o detivesse, ele sussurrou: "Harry, me larga, Harry. Eu preciso ir. Ela está me chamando. Oh, me ajude, Harry, me ajude!" E começou a se debater. Já era hora de dar um fim àquilo. "Grant!" eu gritei com firmeza. "Em nome de tudo o que há mais sagrado, pare com isso e se recomponha." Ele estremeceu violentamente e balbuciou: "Onde estou?" Então se lembrou e agarrou-se em mim convulsivamente por um instante. Um olhar de ódio execrável assumiu o lugar do sorriso em sua face. E com uma espécie de grito agudo ela recuou. Para trás, eu gritei. "Volte para sua tumba, sacrílega! Você não molestará mais o mundo. Seu fim está próximo." Era o próprio medo que o percorria a linda face, pois, apesar do horror, era completamente bela. Enquanto ela se esquivava para trás, por sobre o círculo de flores, tremendo enquanto o fazia. Por fim, um clamor surdo e pesaroso. Ela pareceu dissolver-se para dentro da tumba. E tão logo ela desapareceu. Os primeiros raios de sol atravessaram o céu, e eu me dei conta de que o perigo havia passado. Tomando Grant pelo braço, eu o arrastei para fora do círculo e o conduzi à tumba. E lá estava o vampiro mais uma vez, morto-vivo, imóvel, como o tínhamos visto há pouco em sua vida demoníaca. Mas em seus olhos permanecia aquela horrível expressão de ódio e de um medo consternador. Grant procurava se recompor. "Agora", eu disse, "você está pronto para o último e terrível ato? Livrar o mundo para sempre desse horror?" "Por Deus!" ele disse solene. "Estou!
Diga o que eu tenho que fazer. Ajude-me a retirá-la da tumba. Ela não pode mais nos fazer nenhum mal. E com as faces voltadas para trás, nos preparamos para a nossa terrível tarefa e a depositamos sobre o pavimento. Agora, eu disse, leia uma prece sobre esse pobre corpo e que possamos libertá-lo desse inferno que o retém. Com reverência, o vigário leu as belas palavras que eu as respondi conforme a necessidade. E quando concluímos, tomei a estaca e, sem pensar duas vezes, perfurei-a em seu coração com todas as minhas forças. Como se estivesse realmente viva. Por um instante seu corpo se contorceu e se debateu convulsivamente em um grotesco guincho que atravessou a igreja. E então o silêncio recaiu sobre tudo. Colocamos o pobre corpo de volta em sua tumba e, graças a Deus, tivemos por fim o consolo que, segundo a tradição, nunca é negado àqueles que tiveram de levar a cabo um trabalho tão medonho. Sua face adquiriu uma solene expressão de paz. Os lábios perderam o tom rubro. Os dentes afiados e proeminentes se retraíram. E por um instante observamos diante de nós a face calma e pálida da mais bela mulher, a sorrir enquanto dormia. E depois de mais alguns minutos, ela se desintegrou, como o pó, bem diante dos nossos olhos. Voltamos ao trabalho. Apagamos todos os traços de nossas ações e retornamos à reitoria. Ficamos contentes ao deixar a igreja e as horríveis lembranças que ela produzia em nós, e adentrar o calor auspicioso daquela manhã de verão. Com a nota acima encerra-se o diário do meu pai, embora com a data de alguns dias depois era possível ler a seguinte entrada: 15 de julho. Desde o dia 12 que tudo se encontrava calmo como era de costume. Recolocamos a laje e selamos a tumba de Sara esta manhã. Os ajudantes ficaram surpresos ao notar o desaparecimento do corpo, mas acabaram por explicar isso como um resultado natural da exposição prolongada do corpo ao ar. Mas algo estranho chegou aos nossos ouvidos hoje. Parece que a filha de um dos aldeões perdeu-se de casa no dia 11 do presente mês e foi encontrada adormecida num arbusto próximo à igreja, muito pálida e extenuada. Havia 2 pequeninas marcas em sua garganta que desde então desapareceram. Qual seria o significado disso? Contudo, guardei comigo estes pensamentos, pois o vampiro já não existia mais. E não havia motivos para recear que algum mal aconteceria nem a essa criança, nem a qualquer outra pessoa. Apenas aqueles que morrem nas garras de um vampiro tornam-se, por sua vez, eles próprios vampiros após sua morte. Fim do conto. Tradução de Bruno Costa. Olá, meu nome é Marcelo Fávaro, sou narrador aqui do canal Conta um Conto. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer o seu comentário, fazer sua inscrição e deixar o seu like. Se quiser ser um colaborador, tem aí o Apoia-se, o PicPay e o Pix. Esse canal só está no ar graças à sua ajuda. O que eu posso falar do Frederick George Loring, nascido em 1869, morto em 1951. Alguns lugares aqui está como essa publicação em 1900, outros lugares 1910. É o conto mais conhecido, a obra mais conhecida do Loring. Ele que foi um oficial e correspondente da Marinha e traz aqui elementos que são muito comuns, né, até clichês associados ao mito do vampiro, como a descendência aristocrática do personagem, aquela coisa da mulher muito bonita, né? Então,
O que a gente pode falar aqui? Eu gostei do estilo diário, né? Diário do meu pai, achei muito charmoso, um início de uma história muito contundente, muito forte ali. A ideia de que você precisa retirar aquele túmulo do lugar por conta... Porque vocês sabem que antigamente a aristocracia ela era sepultada dentro das igrejas. Então é comum ainda quando você vai visitar uma igreja muito antiga, que no chão ali mesmo, onde passa o noivo, a noiva, tem túmulos com placas com o nome, a data de morte. Isso ocorre muito ainda quando você vai lá em Minas Gerais, tem muitas igrejas barrocas que têm ainda esses túmulos antigos, né? Na Europa não é diferente. Então, só que ele precisava retirar esse túmulo que estava atrapalhando ali na estrutura da igreja, poderia até causar um mal maior, só que em latim tinha esse aviso, né? Se você mexer aqui, você vai ver, mexe para você ver o que vai acontecer. Tira aqui esse corpo daqui para você ver. Eu achei o narrador um pouco chato. Ele meio querendo mais, ele estava mais preocupado em não demonstrar que estava com medo, que ele era o tal, que ele entendia de vampiro, que se não fosse por ele, todo o mundo estava perdido, do que realmente se entregar à história, demonstrar o seu medo, né? Ele estava mais interessado em provar pro padre ali, pro clérigo, que ele tinha razão, né? Eu achei até um pouco insistente demais nesse sentido. Ele poderia curtir mais a história, né? Mas, de toda forma, esse é um conto que me deu trabalho, viu? Porque já é a terceira tentativa que eu faço para publicá-lo, e sempre quando eu coloco esse conto no ar, ele aparece algumas falhas que não tinham quando eu fiz a edição. Então eu achei até meio sobrenatural. Eu falei, o que aconteceu? Essa história não quer ser contada? Será que a Sara está vindo para colocar erros no meu áudio? Aqui eu estou passando vergonha com o público. Então é isso, pessoal. Estou gravando novamente esse depoimento. Já havia feito quando narrei há uma semana esse conto. E estou refazendo aqui o meu comentário justamente para conversar com vocês e perguntar o que vocês acham das histórias vampirescas. Como foi publicado em 1900 essa história, 3 anos após o Conde Drácula, né? O Drácula de Bram Stoker, né? Então estava aquela febre de vampiro. A virada do século XIX para o XX foi esse fenômeno que foi o Bram Stoker com o seu Drácula. Não que antes não tivesse histórias de vampiro, a gente tem aí o Vampiro do John Polidori, que influenciou muito o Conde Drácula. O Vampiro é do começo do século XIX ali. O John Polidori foi um conhecido da Mary Shelley, que construiu o magnífico Frankenstein, né? Então, e muito antes disso, as histórias de vampiros, basta você pesquisar aí. As histórias vampirescas são muito antigas. Você tem vontade de conhecer a Transilvânia? Eu tenho vontade. Eu tenho um castelo lá do Conde Drácula, né? Na Romênia. Na Romênia, né? O castelo do Conde Drácula, o castelo de Bran, próximo ali a Brasov, né? Que é um condado na Romênia. Então, em cima de umas rochas ali, tanto que aparece até na cena que o menino coloca o rosto para fora na janela e ele vê o próprio morcego, uma coisa muito estranha, subindo esse carpado aí, né? O castelo do Conde Drácula existe realmente, o personagem é criado, né, pelo irlandês Bram Stoker, mas o lugar ali é um alvo de turismo, as pessoas vão conhecer, sim. Eu adoraria um dia conhecer a história, né, o lugar, né? É que tem aquela história do Vlad III, né? Quem foi Vlad Dracul, né? Ele viveu em 1431, ou seja, 500 anos antes do Bram Stoker escrever a sua história. Foi uma figura essencial na luta contra os turcos, né? Porque ele tinha mãos de ferro, seus crimes eram punidos com mortes horríveis, né? Os crimes ou qualquer tipo de ofensa
Então ele usava o empalamento como execução, que é você realmente... Coloca aí no Google o que é empalamento. É você enfiar um treco ali na pessoa, né? Uma lança, né? Então o nome Drácula é derivado da Ordem do Dragão, da qual Vlad Tepes e seu pai pertenceram, né? Que é em latim. Por isso o Draco vem do filho do dragão, né? Gostaram da história? Um grande abraço para vocês e até a próxima.